A crise demográfica do Japão e caminhos de renovação cultural e social. O Japão vive um dos maiores desafios do século XXI, o acelerado declínio populacional. Com taxas de natalidade persistentemente baixas e uma população cada vez mais envelhecida, o país enfrenta dificuldades que afetam a economia, a previdência, o mercado de trabalho e até mesmo o tecido cultural da nação. Enquanto muitas propostas se concentram em soluções técnicas ou importadas de modelos estrangeiros, é possível pensar numa resposta mais profunda, enraizada na cultura, nos valores e na tradição japonesa. Essa resposta não exige ruptura ou revolução, mas sim renovação, uma volta às bases que formaram a grandeza do Japão, a centralidade da família, o valor da herança espiritual e cultural, o compromisso moral com as futuras gerações e a preservação da identidade nacional. Fortalecer a família como núcleo da sociedade. A base de qualquer civilização duradoura é a família. Quando a estrutura familiar enfraquece, a sociedade como um todo começa a perder coesão. O Japão precisa retomar a valorização da vida familiar como algo honroso e desejável, não como um fardo. Propostas: redução significativa de impostos para casais com filhos. Apoio concreto à estabilidade conjugal e valorização do casamento duradouro. Incentivo cultural à maternidade e paternidade como missões de honra, e não como obstáculos à realização pessoal. 2. Revalorização da cultura nacional. A cultura é o cimento invisível que liga uma geração à outra. O Japão possui uma herança riquíssima, suas tradições religiosas, a literatura clássica, a estética refinada, o respeito pelos antepassados e o senso de honra. Tudo isso pode e deve ser mobilizado para inspirar os jovens a desejar continuar essa linhagem. Propostas: campanhas públicas de valorização da cultura japonesa tradicional. Educação voltada para o resgate da história, das artes e dos valores milenares da nação. Incentivo à participação ativa dos jovens em festivais, templos, ritos locais e tradições familiares. 3. Superar a cultura do individualismo e do hedonismo. A crise demográfica não é apenas econômica, mas espiritual. O estilo de vida centrado apenas no prazer pessoal, no conforto e na autorrealização mina o desejo de ter filhos e assumir compromissos duradouros. É necessário um resgate das virtudes clássicas: responsabilidade, sacrifício, generosidade, disciplina. Propostas: reformar a educação para cultivar o caráter, não apenas competências técnicas. Estimular o serviço ao próximo como fonte de plenitude, começando pela família. Combater a ideia de que liberdade é viver sem vínculos, mostrando que é nos vínculos que a vida floresce. 4. Educação com propósito e sentido. A juventude precisa mais do que diplomas, ela precisa de direção. Um sistema educacional que apenas prepara para o mercado ignora o coração humano, que busca sentido, pertencimento e missão. Propostas: inserir nos currículos o estudo da filosofia, da moral e da espiritualidade japonesa. Promover a educação como formação integral da pessoa, conectando o aluno à história de seu povo e sua responsabilidade com as futuras gerações. Envolver as famílias e comunidades locais no processo educativo, reforçando vínculos afetivos e sociais. 5. Evitar soluções mecânicas como a imigração em massa. Embora a imigração seja vista por alguns como solução imediata para a escassez de mão de obra, ela pode gerar tensões culturais e perda de identidade. Em vez de apostar apenas na substituição populacional, o foco deve ser a revitalização da população nativa, restaurando a confiança no futuro dentro da própria cultura. Propostas: políticas migratórias moderadas e com critérios claros de integração cultural. Incentivos à permanência e ao retorno de japoneses que vivem no exterior. Investimento em tecnologia e automação como alternativa à dependência de mão de obra externa. 6. Retomar a espiritualidade como fonte de sentido e continuidade. Uma sociedade que deixa de acreditar na vida, inevitavelmente deixa de gerar vida. Quando o senso de transcendência desaparece, a natalidade declina. O Japão precisa resgatar sua alma, reencontrar o valor da missão e da continuidade espiritual entre as gerações. Propostas: incentivar o retorno às práticas religiosas e filosóficas tradicionais. Restaurar o respeito pelos antepassados e o culto à memória familiar.
Mostrar à juventude que ter filhos é participar de algo eterno, uma corrente viva que liga o passado ao futuro. A renovação começa pela alma. A crise demográfica japonesa é, em última análise, uma crise de sentido. Não se trata apenas de números ou gráficos, mas de corações humanos que perderam o desejo de continuar. Para reverter esse quadro, não basta criar políticas públicas, é necessário restaurar uma visão de mundo onde a vida, a família, a cultura e a missão sejam vistos como dons preciosos e dignos de serem transmitidos. A resposta à crise não virá de fora, mas de dentro. Está nos templos esquecidos, nas histórias familiares, nas canções antigas, na sabedoria dos anciãos. O Japão não precisa se reinventar, precisa lembrar quem é. Texto baseado em ideias dos filósofos Olavo de Carvalho e Roger Scruton.